Pessoal, no último vídeo nós terminamos com um pequeno probleminha que era, bom, tem um arquivo externo, CSS, você falou que é legal utilizar esse arquivo externo, N motivos, reuso, facilidade de manutenção, economiza código, não tem repetição de código também. Só que a gente tinha um pequeno probleminha, né? Bom, da forma como a gente estava aplicando, né, no inline, eu já ia direto no elemento específico e falava, é esse elemento. Mas na hora que eu fui para o interno, eu fui para o externo, é, a única opção que eu dei até o momento para vocês é a gente seleciona todos os elementos de um determinado tipo, ou seja, uma determinada tag, e aplica a formatação deles. Só que eu falei que existem situações que eu não quero aplicar exatamente todos os elementos, mas apenas em um ou um subconjunto de elementos. Então, para isso, tá, a gente consegue resolver esse problema com o uso de diferentes tipos de seletores, certo? Os seletores nada mais correspondem a uma regra, que se a regra for atendida, ela vai selecionar o elemento. Nesse caso aqui, a gente está utilizando um seletor, uma regra bastante simples, que é a regra de tipo, onde eu só especifico o tipo, todo elemento que for daquele tipo vai atender a regra, certo? Mas existem outros seletores, ou seja, outras regras que eu posso aplicar para selecionar elementos? Vixe Maria, existem vários seletores que a gente pode aplicar para diferentes finalidades, para diferentes situações. Por exemplo, eu posso, caso eu queira, selecionar um único elemento da minha página. Se eu quiser, eu posso selecionar um conjunto de elementos. Se eu quiser, eu posso selecionar todos os elementos da minha classe. Eu posso selecionar todos os elementos que têm uma determinada propriedade e ainda que têm um determinado valor de propriedade. Eu posso selecionar todos os filhos diretos de um elemento. Eu posso selecionar todos os elementos que estejam abaixo de um determinado elemento da hierarquia e que atendam a uma determinada regra. Posso selecionar um determinado tipo de elemento que apareça depois de um determinado outro tipo de elemento. Então eu tenho o seletor, vamos dizer assim, para todos os gostos, para atender todas as suas necessidades. Dificilmente, creio que nunca me lidei, vamos dizer assim, com alguma situação que algum desses seletores não conseguisse selecionar um determinado tipo de elemento. Tá? Então nós vamos ver todos eles a partir de agora. Obviamente que eu não vou passar todos eles num vídeo só, que eu não tenho voz para 2 horas seguidas sem parar. Brincadeira, não dura tanto, mas vai levar um tempinho considerável. Então eu vou fazendo por bloquinhos, certo? Primeiro bloco eu vou explicar. Seletor por tipo, vou refazer só, né? Só para ficar dentro da aula. Seletor por ID, seletor por classe e seletor universal, certo? Vamos começar então pelo primeiro deles. Então eu vou criar uma outra pastinha aqui no meu vídeo, new folder. Seletores, certo? Dentro dos seletores, eu vou criar aqui um new file, vai ser o seletor por tipo, tá? Então, tipo HTML, HTML5, tá? Seletor por tipo, seletor por tipo. Vou copiar o externo aqui, ok? Tipo. Vou colocar aqui bonitinho. Deixa eu só fechar esses outros aqui para não começar a virar bagunça. A gente viu que se a gente quer utilizar o CSS externo, eu vou ter que, de alguma forma, linkar ele. Vou colocar aqui, então, tipo.css. Tá? Se ele não existe, segurei o CTRL, cliquei com o botão direito. Quer criar um arquivo? Quero criar um arquivo. Bonitinho. E, a partir de agora, eu vou querer que todos os meus H2 no meu texto, então, eu vou selecionar por tipo, tudo que for tipo H2, a cor, não sei o que eu digitei ali, a cor vai ser Blue Violet, nossa, só para doer o olho mesmo, tá? Vou vir aqui no tipo, copy path, vou colar aqui na minha telinha, certo? Deixa eu só trocar aqui, testando, seleção por tipo, só para ficar bem caracterizado. Atualizei minha página e nós temos aí todos os elementos que são do tipo H2, que nem está especificado aqui, sofreram a estilização aqui definida, certo? Então, estou selecionando todos os elementos de um determinado tipo e nesse tipo de seleção, nós apenas definimos qual que é a tag. Então, meu seletor corresponde a tag, certo? Todo mundo que, portanto, for dessa tag, ele vai selecionar, como se ele tivesse vindo aqui no meu textinho, selecionando esse cara e aplicando como se fosse no Word, né? Clicasse lá na florzinha e ele selecionasse, ou ele formatasse todo mundo de acordo com aquele estilo que você definiu, certo? Então essa é a seleção
por tipo. A outra seleção que eu falei que eu vou apresentar nesse vídeo é a seleção por ID. Então, vou colocar aqui ID HTML. Vou aproveitar esse textinho que nós temos aqui. Vou colar ele aqui, só que em vez do tipo CSS vai ser o ID CSS. Ele não existe, então cliquei com Ctrl, cliquei em cima dele, abri aqui o ID CSS. Só que agora a minha tarefa vai ser a seguinte, tá? E para explicar o uso do ID. Ao invés de eu formatar todos os parágrafos ou todos os H2, aqui não importa qual que seja, eu só quero formatar um, certo? Um cara só. Não quero formatar mais ninguém, um cara só. Como é que eu faço para especificar um cara só que eu quero formatar? Usando o conceito de ID, depois a gente vai ver uma outra forma de fazer isso, mas usando o conceito de ID, eu vou chegar nesse carinha aqui, eu vou dar um ID para ele, certo? Para esse cara, eu vou identificar de maneira única, tá? Identificador tem que ser único, né? Se o seu CPF fosse usado por mais de uma pessoa, não seria um identificador de pessoa, certo? Então a ideia é que quando eu esteja fazendo uso do ID, nenhum outro elemento do meu HTML tenha o mesmo ID, porque senão não seria um identificador do elemento, tá? Eu vou escrever aqui primeira secão, por exemplo. E a partir desse momento, lembra que quando a gente já tinha utilizado o ID antes, né, para fazer âncora, dentro do link, para me referenciar a âncora, eu colocava o hashtag, certo? Aqui no CSS vai ser a mesma coisa, então vou colocar hashtag, o valor do ID que eu dei, que é a primeira seção, e aqui vou colocar color, purple, ponto e vírgula, salvei, certo? Então agora, a hora que eu estou utilizando essa seleção, ele vai pegar o cara que tem o ID, certo? Primeira seção, porque como que é o ID? Por causa da hashtag. Então, como se ele tivesse vindo aqui e selecionado esse cara, e aí, como se você tivesse clicado no baldinho do azinho da cor lá, falei, esse cara aqui vai ser o purple. Então, feito isso, a gente vai atualizar a nossa página e nós temos aqui apenas a primeira seção como o purple. Tudo bem? Beleza. Tá? E para finalizar não, eu tenho outra coisa que eu tenho que fazer aqui ainda, que é a seleção por classe. Depois eu vou finalizar com o seletor universal. Nós temos também a possibilidade de uma seleção por classe. Tá? Então, novamente, HTML5, que vai ficar seleção por classe. Ok, vou copiar só esse textinho aqui. E obviamente que esses exemplos que eu estou fazendo são bem toizinhos, só para a gente aplicar os conceitos, tá? Às vezes nem fazem muito sentido, mas depois a gente vai ter a aplicação prática disso. Só para tornar o nosso problema um pouquinho mais difícil, tá? Vou colocar aqui uma terceira seção, parágrafo da terceira seção, certo? Vou fechar esses dois caras, vou criar um link para o meu classe.css. Criei bonitinho. Só que agora a minha tarefa vai ser a seguinte, tá? Eu quero que apenas os dois primeiros parágrafos, tá, tenham o texto centralizado. A tarefa é essa. Faz sentido? Então faz, mas eu quero que isso aconteça para a gente aplicar o conceito de classe. Bom, se eu quero que dois primeiros parágrafos, tá? Mas generaliza, vamos supor que você tenha 50 e eu quero um conjunto de 20, tá? Não importa. Mas eu quero que agora um conjunto desses parágrafos tenha o texto centralizado. Bom, se eu tenho 20 parágrafos, tá? Fica meio inviável fazer uso do ID, tá? Porque eu tenho que colocar primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, etc. E lá no meu CSS, primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro, então não parece ser muito viável, nem muito prático. Eu também não posso colocar o seletor de P, porque senão eu centralizo todos os parágrafos. Então, de alguma forma, eu preciso definir um subconjunto desses parágrafos. Para definir esse subconjunto dos parágrafos, a gente pode fazer uso da classe, tá? Então, para definir uma classe, a gente vai utilizar o atributo class, certo? E informar um valor para essa classe. Então, eu vou colocar aqui parágrafo centralizado, certo? E aí, todo mundo que eu quero que pertença à mesma classe, eu vou colocar o atributo class com o mesmo valor. Então, nesse caso aqui, tanto esse primeiro parágrafo quanto o segundo parágrafo, eles pertencem, tá, a uma classe que chama parágrafo centralizado, certo?
Beleza. Feito isso, tá? Se eu quiser selecionar os elementos dessa classe, eu vou lá no meu CSS, utilizar o símbolo de ponto, tá? O ponto indica a classe, e eu vou colocar o valor da classe, que no caso aqui é parágrafo centralizado, certo? Dentro desse parágrafo centralizado, textAlign center, vou definir as propriedades que eu quero, tá? Inclusive, vou colocar um fundinho light bluezinho aqui, bonitinho, para colocar um fundo também para eles, certo? Então, o ponto vai selecionar elementos de classe, hashtag id ponto classe, tá? Isso vai ser utilizado recorrentemente ao longo da disciplina. Inclusive, quando a gente vai fazer uso de programação mesmo, com o JavaScript, a gente pode ter uma opção que a gente pode selecionar elementos também, e dentro dessa seleção de elementos, a gente pode selecionar por hashtag, por ponto, enfim, todos os outros seletores CSS que a gente vai utilizar daqui para frente. Bom, feito isso, no meu textinho, atualizei, apenas os 2 primeiros parágrafos ficaram centralizados com o fundo azul, porque os 2 primeiros parágrafos pertencem à classe parágrafo centralizado, dentro da classe parágrafo centralizado, todos alinhados no centro, todos com o fundo azul, ok? Para fechar esse primeiro vídeo, nós temos também o seletor universal, então, file universal.html. Deixa eu subir um pouquinho para baixo, tá? Vamos lá, HTML5, título, seletor universal. Eu acho que eu não teria o título de seleção por classe, só para ficar bonitinho, tá? Deixa eu ver se no ID eu troquei também, seleção por ID. Senão vai ficar feio em nossos arquivinhos, certo? Bom, dentro do universal, seletor universal, vou copiar o da classe, tem mais parágrafos aqui, só esse trechinho aqui dentro do body. Vou vir aqui, ok. Vou trocar seleção por testando seleção universal. E agora, vou criar o CSS, então link, CSS, universal, CSS, criei o arquivo, bonitinho. O seletor universal é o asterisco, isso significa que eu vou aplicar esse estilo a qualquer elemento da minha página HTML, certo? Feito isso, se eu colocar o textAlign center, o que vai acontecer com a minha página? Deixa eu só copiar o link dela aqui, copy, vou colar ele aqui e falar, todo mundo centralizado, certo? Portanto, seletor universal, ele vai aplicar o estilo, tá? A todo mundo da minha página, ou seja, todos os elementos do meu HTML, ok? Beleza, pessoal? Feito isso, fechamos o nosso primeiro quadrante de seletores aqui, por tipo de classe universal. E agora, nós vamos ver, deixa eu ver, eu vou passar a fazer um próximo vídeo com esses 3 aqui, tá? Porque os últimos elementos aqui estão um pouquinho mais relacionados. Então, próximo vídeo, seleção por atributo, seleção por pseudoclasse, seleção utilizando pseudo elementos, tá? Então, até o próximo vídeo.